Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre o Disque Denúncia e o papel dessas informações obtidas pelo órgão na construção de um transporte público mais seguro e igualitário. O canal tem sido uma ferramenta essencial para garantir que crimes e abusos não fiquem impunes. E aqui no Rio Ônibus, iniciativas como Assédio Não Embarque Nessa e Na Rota pela Igualdade reforçam a importância de incentivar a população a denunciar situações de assédio, de racismo, de vandalismo e outras formas de violência nas vias públicas da nossa cidade. Então, para conhecer mais sobre essa plataforma tão importante, recebemos hoje Renato Almeida, coordenador-geral do Disque Denúncia, que eu tenho o prazer de conhecer, de conversar bastante sobre a atuação do Disque Denúncia, o trabalho que ele vem desenvolvendo, que é de extrema qualidade, acompanhando o crescimento dele. São vários, né, pelo país, você vai falar disso, mas a interação que eles passaram até agora com você à frente, com a gestão que você está conduzindo, resgatando aí o Disque Denúncia, que a gente sabe que passou por dificuldades. Então, Renato, é um prazer receber você aqui para conversar com a gente, com a nossa grande audiência. Olá, Paulo, olá a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando aí o programa. Paulo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço, né, o seu convite também do presidente João Gouveia, né, presidente da Rio Ônibus, assim como o grande amigo Armando Guerra, né, o presidente da CEMOV, grande amigo e parceiro do Disque Denúncia. E eu vejo que é uma grande oportunidade para todos que estão nos assistindo para conhecer um pouco mais dessa parceria, né, da CEMOV, da Rio Ônibus, com o programa Disque Denúncia. Sim. Então, para a gente começar, você podia explicar como é que funciona o Disque Denúncia e qual a importância dessa ferramenta? Paulo, o Disque Denúncia é o melhor canal de comunicação da população fluminense com os órgãos de segurança pública. Ele surgiu em 1995 em virtude dos grandes casos, né, de sequestro que assolaram, né, o Rio de Janeiro nos anos 90. E o Disque Denúncia ele surgiu com iniciativas de lideranças empresariais, com apoio do governo do Estado, na época do Marcelo Alencar, e também da imprensa. E aí, para juntar nessa equação, faltava a população fluminense. Porque você não tem como manter um cativeiro sem mudar a rotina do local. Então, Sim. quando a população fluminense entrou na equação, o cativeiro, né, ou seja, a rotina de entrada de quentinhas, de pessoas diferentes entrando no local, estabelecimentos que não estavam sendo utilizados, né, e começaram a ser utilizados. Nós não temos um policial em cada esquina, mas em cada esquina nós temos um cidadão em condições de fazer a ligação. E foi dessa forma, né? Com as denúncias, em 3 anos o crime de sequestro foi extinto no Rio de Janeiro, né, em 1998. E o Zeca Borges, que estava à frente desse projeto por 26 anos, né? Zeca Borges ficou de 1995 até 2021, quando ele faleceu, no dia 3 de dezembro. O Zeca Borges ele teve que se reinventar, né? Que não era só as denúncias. Ele começou a ver que a parte seria importante divulgar o cartaz de criminosos e, com isso, nós criamos o programa Procurados. Hoje, pela manhã, nós temos sempre um cartaz, ou nas nossas mídias sociais, ou na imprensa, de algum criminoso procurado. Esse cartaz é produzido em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós não podemos fazer cartazes sem essa autorização, até porque pode estar em investigação, é importante falar isso. Surgiu um outro programa também chamado Desaparecidos, que é uma parceria com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde nós cooperamos com os familiares e amigos de pessoas em situação de desaparecimento, e com isso nós conseguimos, em 2024, nós preparamos 311 cartazes
169 pessoas foram encontradas. É um Temos número outro expressivo, mais do que excepcional, expressivo. 50%. É isso. É realmente E esse programa a gente ainda auxilia a família, né? O que fazer, né, nessa situação. Então, a gente dá o conselho de verificar a rotina da pessoa, se ela foi para a escola, para a igreja, para o trabalho, procurar saber se conseguiu chegar nesse destino. A partir de então, procurar pessoas próximas, né, para saber se teve algum tipo de informação, se ela comentou que tinha uma intenção realmente de fugir de casa. E, a partir de então, a gente aconselha procurar a delegacia e não precisa esperar 24, 48 horas. sim, Fez esse primeiro passo, né, de verificar com quem estava, o local, já pode fazer a denúncia à delegacia. E, a partir do registro, entre em contato com o Disque Denúncia para que a gente possa, o mais rápido possível, com nossa capilaridade, conseguir encontrar essa pessoa. Temos o programa Linha Verde, que é um programa voltado para os crimes ambientais, com grandes resultados também. sim. Temos o Disque Denúncia Cidades, que estão presentes em Angra do Reis, Maricá, Niterói, Paraty e agora na cidade do Rio de Janeiro. E graças a essa parceria do Rio de Janeiro, foi feito com a Prefeitura do Rio, nós conseguimos voltar ao serviço de 24 horas. O Disque Denúncia, né, como nós falamos, passou por um período bem complicado, mas com o apoio, né, da Prefeitura do Rio, prefeito Eduardo Paes, que entendeu, né, a situação do Rio de Janeiro, a importância desse programa, não somente para a cidade, mas com todo o estado do Rio de Janeiro, apoiou e, com isso, nós conseguimos voltar ao serviço de 24 horas. E temos o programa de Mulher, que é voltado para a violência contra a mulher, um programa também muito importante, que após, né, o serviço de 24 horas nós conseguimos apoiar. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 22% dos crimes acontecem durante a madrugada e 40% aos domingos, exatamente o período que o Disque Denúncia não estava funcionando. Sim. Então, essa é a importância de retornar às 24 horas. E como é que nós funcionamos com o Disque Denúncia? O denunciante entra em contato com a nossa central através do telefone 2253-1177 ou fora da cidade do Rio de Janeiro 0300-253-1177, e esses dois números trabalham também como WhatsApp. O nosso WhatsApp também é anonimizado. Ou através do aplicativo Disque Denúncia RJ, ou também pelo Facebook ou pelo nosso site. Após a chegada dessa denúncia, os nossos analistas de atendimento ele recebe essa denúncia, conseguem, né, com treinamento que é trabalhado aqui no Instituto Move Rio, ele consegue extrair o melhor da denúncia para que a gente passe denúncias de qualidade para os órgãos de segurança pública. Quando sai do analista, passa para o nosso setor de difusão, que é um trabalho junto com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. Nós temos um plano de difusão encaminhando para os órgãos de segurança pública. Essas informações ficam no nosso banco de dados, hoje com um banco de dados com mais de 3 milhões de denúncias. Com isso, os nossos analistas, né, nós temos setor aqui, é o núcleo de análise técnica que prepara relatórios estatísticos e estratégicos, não somente para os órgãos de segurança, mas também para as empresas parceiras. E com isso nós conseguimos emitir, né, ou seja, até documentos para, quem sabe, uma política pública, né? E finaliza com o setor de resultados, que é um setor que entra em contato com os órgãos de segurança pública para saber o que foi feito daquela denúncia. Né? Nós temos que dar uma resposta para a população. E após o caso positivo, nós temos a parceria com a imprensa, que é para divulgar esse resultado, e aquele cidadão que fez a denúncia ver a notícia ali na televisão diz assim, eu fiz parte disso. Né? Então, é dessa forma que o Disque Denúncia trabalha. Pô, você falou uma coisa aí que é bem interessante, né? Essas questões todas. Porque você não atua, você não é a ponta, você faz a ponte de diversas instituições da área de segurança, outras aí que trabalham com questões sociais e tal. Entre as pessoas que querem fazer essas denúncias, querem às vezes até uma informação, vocês atuam também, por exemplo, eu ligo para o Disque Denúncia, olha, eu queria saber, eu estou com um problema, como é que eu faço, até como que para quem denuncio, para quem eu faço. A gente tem o caso aqui das nossas campanhas, né, contra o assédio
e contra o racismo. Então, por exemplo, a gente geralmente tem instituições também que fornecem para a gente outros telefones e outros contatos. Mas quando eu faço através do Disque Denúncia, eu acho que facilita muito, porque eu não preciso saber vários telefones ou ter vários QR Codes que eu possa acessar. Olha, eu tenho um problema. O Disque Denúncia, eu mando para vocês, seja assédio, seja racismo, seja um episódio de vandalismo, qualquer assunto eu posso mandar e vocês repassam, é assim? Exato. Essas campanhas, Paulo, elas são bastante importantes porque isso mostra, né, essas iniciativas, né, da CEMOB, do Rio Ônibus, mostra a importância que a federação dá aos seus clientes, né? Então, quando a gente recebe esse tipo de denúncia, nós conseguimos concentrar esses dados e encaminhar para o órgão correto, né? O que a gente Sim. fala, a denúncia ela chega no momento certo, direto para o guichê certo, né? Isso, o Então, guichê certo, gostei do exato, é o termo. guichê certo. Então, a gente já tem essa experiência e trabalha. E se você me permite falar um pouco dessas Claro. duas campanhas, tá? Como eu falei, são belas iniciativas, porque eu acredito que as premissas de um bom serviço público, as premissas de um bom serviço de transporte, é você cumprir, né? O conforto, segurança e pontualidade. Sim, Então, o conforto, a gente está falando do combate ao vandalismo. Então, ou seja, tanto a Rio Ônibus quanto a CEMOB, eles trabalham e têm essa preocupação. sim. Em relação à segurança, não somente em relação aos assaltos, mas também em relação à importunação sexual, ao assédio ao racismo, ao combate ao racismo. Sim. Então, esse é o trabalho que a gente fala da segurança. E a pontualidade, toda vez que tiver um vandalismo, né, a empresa ela tem que recolher esses carros para a garagem. Com isso, está atrasando, né, a vida, né, do trabalhador. Então, essas campanhas, como eu falei, mostram a preocupação dessas federações junto às empresas de tentar sanar isso. Então, por isso que a gente sempre apela aqui à população fluminense, se você vir um ato de vandalismo, importunação, faça a sua denúncia, né? Nós temos esses canais, os ônibus já têm um cartaz, né, com o QR Code, com o Obri- número. Não, porque a lei dá aquele telefone que fica no para-brisa traseiro, mas a gente dentro dos ônibus também está colocando ali o Disque Denúncia, um QR Code também, para facilitar esse trabalho de divulgação desse canal, que é fundamental. Eu lembro, Renato, houve uma época também que alguns supermercados, na sacola do supermercado, vinha também o Disque Denúncia. E, tipo assim, vários lugares que a gente olhava, tinha ali o Disque Denúncia, Disque Denúncia, Disque Denúncia. E vou te É, contar um episódio interessante. Eu já te contei, eu em particular, a minha família, nós somos muito gratos ao Disque Denúncia. É bom falar isso aqui para os ouvintes também, porque lá nos anos 90 nós tivemos, o meu pai foi sequestrado e ele foi libertado graças a uma ligação para o Disque Denúncia. A gente ele ficou uma semana sequestrado. Os sequestradores não tinham feito nenhum contato com a família. Era uma verdadeira tortura. E um belo dia eu recebo uma ligação: olha, seu pai acaba de ser resgatado pela polícia. E eu quis saber, pô, mas como que descobriram que ele estava no cativeiro, que era naquele local, dentro de uma comunidade ali, até no Complexo do Alemão? E aí, Dinória, foi uma ligação por Disque Denúncia, exatamente daquilo que você falou no início. Era uma construção que era meio abandonada e um morador, exato. né, foi um anjo na nossa vida, a gente não sabe quem foi, realmente totalmente anônimo. A gente gostaria de saber quem foi para poder agradecer, mas a gente nunca soube. Nem perguntando no Disque Denúncia, o Zeca, na época, não falou de jeito nenhum quem era. Né? Ele falou, não, foi anônimo, eu não sei quem foi. É, Mas a pessoa estranhou a movimentação, justamente isso. Entrada de quentinhas, entrada numa edificação que era abandonada, um movimento de gente entrando, saindo, e quentinhas que entravam na hora do almoço e na hora da janta. E aí o pessoal falou, exato. tem alguma coisa estranha aqui. Alguém desconfiou, não sabia o que era, denunciou, e aí a polícia foi lá, "Ó, tem muita gente sequestrada, pode ser um cativeiro."
foram em cima e meu pai, que ainda está aí para contar a história, saiu de lá são livre totalmente por conta do Disque Denúncia. Então, e um outro episódio que nós tivemos, então, nas nossas empresas ali, era obrigatório ter o Disque Denúncia. Podia faltar qualquer informação no ônibus, mas o Disque Denúncia tinha que ter. E é um episódio na outra empresa que a gente operava, numa determinada região, começaram a arrancar os adesivos do Disque Denúncia. E eram 10 ônibus na linha, eles arrancavam todo dia os 10 e a gente, no dia seguinte, tava os ônibus com adesivo, eles arrancavam de novo. A gente, mas por que que a turma está arrancando? Aí o pessoal falou, aí o pessoal não quer que ninguém da comunidade saiba o número do Disque Denúncia para não denunciar quem está aqui. É proibido entrar com Disque Denúncia. Então, se vocês não tirarem o adesivo, a gente vai começar a quebrar os para-brisas. E começaram a quebrar, Renata. A gente teve uns 20 para-brisas quebrados lá e a gente continuava colando. Até um dia eles cansaram e a gente falou: olha, não adianta, vem na Bolsa do A Mercado. população já O pessoal decorou, já né? decorou, todo mundo sabe, 2253-1177, todo mundo já É sabe. isso. Deixa no ônibus ali. E a gente, mas por que no ônibus? E na época o Zeca, quando colocou o adesivo, ele falou: Uhum. porque aonde você olha tem um ônibus passando. Exato, A pessoa às exato, vezes diz, olha, eu não sei, esqueci o número. Olha para a rua que vai passar outro ônibus e vai estar o número lá. Então foi uma forma de exato. popularizar o número, entendeu? É. Isso para a gente é fundamental e a gente tem orgulho de hoje ter essa parceria com vocês. Aí a gente participou lá da criação, né? Era uma necessidade muito grande do Sim. nosso setor de supermercados e outros que sofriam muito com os sequestros, e hoje a gente poder fazer um trabalho que se ampliou, que você falou. Hoje vocês são realmente um canal de comunicação fundamental para a segurança da cidade. E a gente falou sobre a questão dessas campanhas do vandalismo e tudo. Me fala mais uma questão de quem ainda tem medo de fazer a denúncia. Como é que funciona esse processo para que as pessoas possam ficar tranquilas de passar. A pessoa, eu acho que não vai ser relevante eu ligar, alguém já deve ter ligado, alguém já deve ter falado. Eu queria então que você falasse para as pessoas da importância de, mesmo que vocês recebam 20 ligações iguais, quanto mais melhor, não é isso? É isso, Paulo. Foi interessante, você falou que perguntou, Zé, quem entrou em contato, né? Então, isso, quando você falou isso, eu falei, você levantou um bom gancho. O Zeca efetivamente não passou quem entrou em contato, porque nós não sabemos quem entra em contato com o Disque Denúncia. E é interessante falar isso, que nós não somos um call center, né? Ou seja, a ligação, ela quando vem, ela entra num sistema nosso, né? Ou seja, não é um telefone, né, que o analista de atendimento ele recebe. Ele entra no sistema já com o número ele é criptografado e ele entra ali direto para a informação. E o nosso analista de atendimento ele está digitando ali o que está sendo ouvido, porque nem a ligação ela é gravada. Então, ou seja, Pô, a interessante. informação é isso. Então, ou seja, não tem. É possível pegar a voz, quem está falando, não é Não. possível, porque não é gravada. É possível verificar o número, não é possível. E a gente tem toda a preocupação de, na hora de digitar, que às vezes o denunciante pode falar: olha só, está acontecendo um crime aqui em frente à minha casa, onde tem um. Você já localizou, né? Ou seja, a O casa. Então, denunciante. a gente não coloca essa informação, né? Sim. Sempre protegendo o cidadão, que é o nosso maior parceiro, né? Então, há 30 anos, né? O Disque Denúncia completa 30 anos agora, no dia 1º de agosto, e a nossa premissa é essa, é a garantia do anonimato. O nosso WhatsApp, para criar o WhatsApp, foram duas premissas. Primeiro, que tinha que ser o mesmo número, 2253-1177, para o cidadão não decorar mais o número, Sim. ou então teria que colocar mais um adesivo nos ônibus, né? Então, ou seja, o número é o 2253-1177 e ele é anonimizado. Então, quando o cidadão entra em contato com o Disque Denúncia, aparece para a nossa sala digital, onde a gente trata das informações que vêm pelo WhatsApp, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo site, entra um número, é denunciante anônimo, número, algum número. Então, ou seja, a gente não consegue ver o número da pessoa que está ali,
Então, é por isso que a gente fala da garantia do Disque Denúncia. A gente vê algumas iniciativas de colocar o número, ligue para tal lugar, garantimos o anonimato. Esse anonimato, no nosso caso, é uma parceria feita com a Meta, que já vem para a gente dessa forma, Sim, efetivamente a gente não consegue ver o número. Os demais podem ser, eu sei quem está ligando, mas eu não vou contar para ninguém, mas ele sabe quem está ligando. Então, sim. o Disque Denúncia, nós trabalhamos com fator humano, né? Nós não podemos ter essa fragilidade. Por isso que o Disque Denúncia ele trabalha com essa credibilidade. Então, mais uma vez, cidadão, numa situação de você presenciou um vandalismo, uma importunação sexual, dentro dos ônibus tem um QR Code, esse QR Code já joga direto para o nosso WhatsApp. Ali você pode passar imagens, vídeos, fotos. É importante, né? Do lado, Sim. no cartaz ou do lado, tem o número do carro, né? Do ônibus. Então, manda esse detalhe, diz o horário, o local que foi, porque com esses dados, Paulo, a gente consegue encaminhar para os órgãos de segurança pública, né? Para a CEMOI, para a Rio Ônibus, e dali a gente consegue identificar pessoas, consegue identificar rotina, consegue identificar padrões. Com isso, a gente tem condições de fazer operações e, com isso, deixar, né? O cidadão ele tem o direito de ir e vir de forma tranquila e segura. E é isso que essa parceria da CEMOV, da Rio Ônibus, com o Disque Denúncia é o que propõe, né? Que a gente consiga dar isso para o cidadão, essa tranquilidade do direito de exercer o direito de ir e vir. E, pô, Renato, a gente conhece o trabalho, mas é muito bom que os nossos ouvintes conheçam também. É realmente um trabalho sensacional. Eu estou aproveitando, então, para fazer um apelo para quem está ouvindo, que vai se empolgar para falar com o Disque Denúncia. E isso é uma coisa que eu ouvi uma vez de um amigo que é do Corpo de Bombeiros. O pessoal passa muitos trotes para o Corpo de Bombeiros, às vezes. Ah, tem isso, tem aquilo. E eles perdem muito tempo tendo que triar essas ligações, ou então vão até a ocorrência de mais emergência e chegam lá, não tem nada. Isso acontece também no Disque Denúncia, tem denúncias que são feitas assim erradamente, não erradamente, mas que as pessoas ligam para denunciar alguma coisa que realmente não existe. Então, acho bom a gente fazer um apelo aqui para que as pessoas entendam a seriedade do trabalho, a complexidade e que não gastem o tempo do pessoal fazendo, às vezes, denúncias que são trotes, digamos assim, que não É. valem, né? Acontece muito isso também, ou o pessoal tem levado isso mais a sério? Paulo, nós temos uma defesa, né, uma pequena defesa para isso, e com isso é mitigado, né? Vou dar um exemplo. No ano passado, eu vi uma matéria falando que o Corpo de Bombeiro recebe 10% das ligações são trotes, Sim, né? Um número altíssimo. E o Disque Denúncia ele não tem esse esse número grande, né, de trote por dois motivos, eu acredito. Primeiro que o número é 22531177. Por isso que a gente nunca colocou o número 181, 181, 193, porque 190, porque é é isso, fácil é de isso, é decorar e de 18, ligar. é isso. O número 181 em vários estados é o número do Disque Denúncia, Sim, 181. E esse número a gente nunca buscou exatamente por isso. Por quê? Primeiro é fácil, e aí você é mais fácil de receber trote. E dois, o número 22531177, ele tem um custo de uma ligação local. sim, Então, ou seja, vai dar trote, ok, está pagando. sim, sim. Então, essa parte de decorar o número e de você cobrar, né, ou seja, esse custo de uma ligação Ligação você local, a paga, gente consegue isso, reduzir esses trotes, né? Mas é importante falar, o Disque Denúncia ele recebe em torno de 10 mil ligações por dia, né? 10.000 ligações por 10 mil dia. ligações por dia. E ali É um a número gente impressionante. coloca, o número é impressionante. E a gente divide o que é denúncias e o que é atendimento. Que às vezes não é trote, mas às vezes é tirar alguma dúvida, como você falou. Para quem eu ligo? Eu estou com esse problema, o que a gente faz? Então, Eu nesse quero reclamar momento, que meu ônibus está exato. tá atrasado. Você Então, recebe essa mas ligação isso, também? isso é denúncia.
Isso sim, é denúncia. Mas no caso vem cá, eu estou aqui com um problema, para quem eu ligo? Isso é atendimento. sim. Né? Então, ou seja, essa divisão. Então, olha, Renato, a gente conhece o trabalho, acho muito importante a gente divulgar isso para a população. Como eu estava falando, a gente tem muito orgulho através do Rio Ônibus aqui e da CEMOV, a nossa federação que nos representa, de poder apoiar esse trabalho do Disque Denúncia, que é fundamental. E é sempre um prazer conversar contigo, é sempre um aprendizado, o seu entusiasmo, a forma como você conduz o trabalho aí. Eu tenho certeza que esse resgate que a gente tem hoje do Disque Denúncia se deve diretamente pelo teu trabalho, pela forma como você vem conduzindo e parabéns aí por tudo que vem sendo feito e pode contar aí sempre com a gente também. Que o serviço cresça, que a cada vez mais representatividade e ajude mais a nossa cidade a superar esses problemas que a gente vem enfrentando aí de violência, tiroteio para todo lado, ônibus sequestrados, ônibus incendiados e tudo isso. Eu acho que a população é contra isso. Isso é uma minoria de baderneiros aí, uma minoria de criminosos que acaba prejudicando a cidade inteira e que todos confiem no Disque Denúncia para a gente poder reverter esse círculo negativo aí que a gente tem hoje de crescimento da violência. E eu acho que o Disque Denúncia é peça fundamental para a gente reverter todo esse quadro. Então, Renato, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Tá, ok, Paulo, muito obrigado. Mais uma vez, eu cumprimento a todos que estão assistindo aí o programa. E é sempre um agradecimento, viu, Paulo, pelas empresas, pelas federações que apoiam o Disque Denúncia, porque o Disque Denúncia, ele como eu falei, o melhor canal de comunicação da população fluminense, e esse atendimento é atender a população, né? Como Exatamente. você mesmo falou, o Instituto Move Rio, né, que gerencia o Disque Denúncia, por isso que eu falo com muita paixão, por causa do resultado efetivo, mas isso não seria possível se a gente não tivesse o apoio, né, das federações, das empresas, dos nossos apoiadores. São vocês que mantêm esse programa ativo. Então, ou seja, na realidade, o meu agradecimento é para todos esses empresários, empresas e federações que mantêm o coração aqui, a chama acesa e o coração pulsando para apoiar a população fluminense. Então, Renato, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez ao Renato Almeida, coordenador-geral do Disque Denúncia, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente e conhecer mais sobre como o transporte público pode ser um agente de inclusão e acessibilidade na nossa cidade. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.